Bom, pessoal, a gente já viu o que fazer durante uma birra, a gente já viu o que fazer depois da birra. Agora nós precisamos analisar essas birras para nos ajudar a evitá-las. Bom, analisar as birras é uma coisa muito importante, sabe? Porque a gente vai entendendo assim como evitar mesmo essas birras. Essas birras elas são mais frequentes de manhã, de tarde, de noite, qual horário, né? E aí eliminar essas possíveis necessidades, essas coisas que estão por trás ali do iceberg. É sono, é fome, é tédio, né? O que é que está acontecendo com meu filho? Eu vou conseguindo diminuir essas explosões emocionais. E quanto mais eu diminuo essas explosões emocionais do meu filho, mais tranquilo e calmo eu fico. E a gente vai ter aí um ambiente mais harmonioso, né, na nossa casa, um ambiente mais saudável para todos que moram ali. Então, se por exemplo eu vejo que meu filho tá fazendo uma birra, por exemplo, antes de dormir, porque ele não quer dormir porque eu trabalhei o dia todo. Então, como que eu vou fazer para suprir a necessidade do meu olhar, né? Desse desejo dele estar comigo, dessa falta que ele sente da minha presença? Como que eu vou conseguir fazer isso, né? O que eu posso fazer para poder suprir também essa necessidade dele, para que ele não sinta que precisa se recorrer, né? A chamar a minha atenção de alguma forma, né? Porque quando eu falo chamar a atenção, não de forma de manipulação, mas no sentido de assim, nem que seja, eu lembro, gente, isso já aconteceu comigo no consultório infantil, atendendo uma criança, e a criança, assim, sempre trazendo essa questão de chorar muito, né? E a mãe acabava sendo um pouco agressiva com essa criança e tudo mais. Eu vi essa coisa assim da criança falar, nem que seja para me bater, ela vai me ver, né? E aí a criança muito desafiadora, porque era a forma que ela entendeu que ela recebia a atenção da mãe. Porque quando ele estava quietinho, né, e não tinha nenhum comportamento desafiador, a mãe não olhava para ele. Então ele recorria a isso para poder que ele recebesse essa atenção da mãe. Então é importante que a gente avalie isso, né, como que essas birras estão acontecendo, qual necessidade não está sendo atendida, tá? Então brincar, dar abraços e beijos ajuda muito a diminuir as birras, porque produz serotonina, diminui o cortisol, né? Ajuda a diminuir o cortisol. Então, assim, ter momentos de lazer com a sua criança para brincar com ela, para se divertir com ela, né? É muito legal. Eu até gosto muito de orientar os pais a usarem brincadeiras da sua infância, coisas que você consegue se adaptar. Outra coisa que eu gosto muito, né, de trazer para os pais, eu gosto muito de trazer para os pais brincadeiras assim, ó, como essa, né, jogos de tabuleiro, coisas que vocês possam fazer juntos, né, que vai ajudar aí a diminuir então essa necessidade de atenção. Um dia de cinema, vai fazer uma pipoca, brincar de cinema, brincar de casinha, juntar todo mundo na sala para dormir, todo mundo junto na sala, fazer um acampamento, coisas assim que ajudem mesmo o seu filho a se sentir pertencente, né, ao ambiente ali. Todos nós temos essa necessidade de nos sentir pertencentes, então é importante a gente trazer esse reconhecimento para os nossos filhos, né, mostrar para eles o quanto eles são importantes na nossa vida. Outra coisa que também ajuda muito é fazer os exercícios de respiração, para você se acalmar. Tem até um livro, vou fazer uma aula, ele tá até aqui, ó. Eu vou fazer um vídeo só sobre essas questões da respiração nos próximos módulos, tá? Mas é importante, porque quando a criança vê que você tá calmo, com um tom de voz calmo, ela usa os neurônios espelho e vai acompanhar aí o seu comportamento, né? Então a gente ensaia, a gente imita mentalmente toda a ação, né, que nós observamos. Então, se eu observo meu pai estressado, nervoso, gritando, é isso que eu vou esperar. Mas se eu observo meu pai tentando se acalmar, respirando fundo, conversando num tom mais calmo, eu também vou espelhar isso dele, tá? E é importante, gente, a gente não ignorar a birra. Muitos pais usam isso, tá? Finge que não tá acontecendo nada, ignora a birra. Mas quando nós ignoramos a birra, né, nós mostramos para a criança que a gente não se importa com o sentimento dela e não é isso que a gente quer, né? E aí
quando a gente ignora a birra, a criança pode entender que ela precisa ser mais agressiva para chamar a sua atenção, que é o que a gente vê muito acontecendo. A criança se torna cada vez mais desafiadora. Então, seja presente durante a birra. Como que é ser presente durante uma birra? É você, às vezes, ter que sentar do lado do seu filho e falar: filho, eu estou aqui pro que você precisar. E você acompanha o seu filho naquele momento ali. Então, ficar do lado, esperar até que ele se acalme mesmo, literalmente, sabe? Ofereça um abraço para ele se acalmar e valide os sentimentos. Sempre. E nunca ignorar uma birra, porque quando você ignora a birra, você não está ignorando a birra, você está ignorando seu filho. Então, a gente tem que entender que aquilo ali que está acontecendo com ele é uma resposta, uma reação do organismo, é uma reação ao que ele está vivendo, é uma reação ao fato dele ainda estar se desenvolvendo neurológica e psicologicamente. Validar os sentimentos é muito importante, tá? Pra gente finalizar, né, vamos entender que você não vai conseguir fazer isso o tempo inteiro. Não é fácil a gente dar o que a gente não tem. Eu sempre trago isso para os pais. A gente vai precisar sempre ressignificar a nossa história para a gente conseguir dar uma atenção, ter um comportamento que às vezes não foi feito com a gente, tá? Então não se culpe pelo dia que você não conseguir, porque o importante é você continuar tentando, né? Tente entender que você está tentando fazer algo diferente, que requer então 3 bases que são muito importantes. Preste atenção então nessas 3 bases que eu vou dizer aqui, né? Que é o autoconhecimento, o autocuidado e o autocontrole. O autoconhecimento, para que você consiga lidar com o seu próprio limite. O que é que faz o seu pote encher? Qual que é o seu limite? Autoconhecimento vai te ajudar a lidar com isso. O autocuidado, para que você possa se sentir bem e menos estressado. Assim como o seu filho, quando você brinca com ele, quando você se diverte com ele, proporciona momentos de lazer, ele diminui o nível de cortisol, ele vai conseguir lidar melhor com as emoções, você também. Então, o autocuidado é muito importante. E o autocontrole, né? Para você conseguir se controlar diante das situações estressantes, você vai precisar olhar muito para você, você vai precisar cuidar muito de você para que você consiga. Não é só sobre você pegar os livros e ler, né? Não é só sobre pegar o livro, ler e aplicar as ferramentas. É sobre como você vai olhar para você nesse caminho. Porque as ferramentas, elas nem são muito difíceis. O mais difícil é você lidar com a sua emoção. Tá bom, gente? E a gente finaliza então esse módulo sobre birras e eu espero vocês no nosso próximo módulo. Um beijão e até lá!